Olá, tudo bem com você? Graça e paz. Hoje eu vou continuar meditando expositivamente na carta de Paulo aos Efésios. Neste vídeo eu estarei meditando no capítulo 6. E o capítulo 6 ele é continuação do capítulo 5, porque no capítulo 5 ele fala sobre ser imitadores de Deus, do versículo 1 ao 17, depois, a partir do versículo 18, ele vai falar sobre o lar pode ser um pedaço do céu quando homens e mulheres são um submisso ao outro e o outro ama o outro. E agora no capítulo 6, ele continua sobre a vida doméstica. E ele vai do versículo 1 até o versículo 9. Ele vai falar para os filhos, para os servos e para os senhores cristãos da época. E do versículo 1 até o versículo 4, ele fala sobre a obediência aos pais. Depois do versículo 5 até o 8, ele fala sobre os servos cristãos ou os escravos cristãos, porque naquela época o Império Romano tinha aproximadamente 40% da sua população, ela era escrava. Alguns dizem que era 60%, não sabemos ao certo, mas grande parte da população ela era escrava. E no versículo 9 ele vai falar sobre os senhores cristãos. E a partir do versículo 10, ele vai falar sobre a armadura de Deus e que nós estamos em um exército. Portanto, hoje eu vou meditar somente do versículo 1 até o versículo 9. Ele começa assim: Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Inclusive, ele fala no versículo 4 com relação aos pais, aos filhos. Mas no início aqui ele fala que os filhos eles devem obedecer aos seus pais. Inclusive, obedecer aqui, ele usa uma palavra grega que é ipakouete. Ipakouete dá a ideia de obediência, mas o verbo aqui especificamente ele está no modo imperativo, na voz ativa, e ele dá a ideia de que isso é um mandamento de Deus, não é algo para se abrir mão. Se for possível, eu obedeço os meus pais. Se tudo correr bem, eu obedeço os meus pais. Não. O obedecer aqui, ipakouete, ele está no modo imperativo, na voz ativa, então é uma ordem. Até porque no Antigo Testamento, os filhos que não obedeciam seus pais, eles sofriam a pena capital. Tinha que ser obediência total, era imperativo. E ele diz aqui ainda que isto é o quê? Isso é justo, faz parte da justiça. E depois ele, no versículo 2, ele diz assim: honra teu pai e a tua mãe. Então honrar o pai e a mãe também está no presente, no imperativo e também na voz ativa. Inclusive, o ipakouete também, o tempo do verbo aqui é o verbo presente. Ele é presente, imperativo e voz ativa. E o honrar aqui também ele está no presente, no imperativo e na voz ativa. Então tem que obedecer, é uma ordem do Senhor que obedeçam os pais e a sua mãe. E diz aqui que este é o primeiro mandamento com promessa.
é um mandamento que, quando alguém o faz, ele recebe algo em troca. Ele recebe uma promessa de Deus, que é o quê? Ele diz aqui, ó, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. O corra bem aqui é prosperar. No prosperar, para que tudo aconteça de modo agradável. Por isso que o tradutor aqui colocou para que te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Não que talvez os meus dias aqui na terra eles serão que aumentados, não, mas que neste período em que Deus vai me dar aqui nessa terra, quando eu sou obediente aos meus pais, esses dias eles serão prósperos, serão dias felizes. Por quê? Porque obedeci o meu pai e a minha mãe. Se Deus me der 30 anos, esses 30 anos eles serão dias felizes e dias prósperos. Se Deus me der 100 anos, os 100 anos também será um período também de prosperidade. Claro que essa prosperidade aqui, ela não é uma prosperidade no que se diz respeito ao dinheiro, mas a prosperidade é paz, alegria, é algo interior do ser humano. Versículo 4 assim, pais, não irritem seus filhos. Irritar aqui é provocar. Não provoquem os seus filhos. Antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Veja bem que isso aqui é obrigação dos pais. É o que? Criar os filhos na instrução e no conselho do Senhor. A partir do versículo 5, ele vai falar para os escravos. Naquela época, 40% até 60% da população ela era escrava, ali no Império Romano. E Paulo aqui, ele não deu uma instrução, olha escravos, rebeliem contra os seus senhores, faça isso, faça aquilo, não. Ele instrui, ele sabe que a escravidão é uma realidade do Império Romano, então ele dá uma instrução específica para os escravos. Ele diz, olha, escravos, obedeçam a seus senhores terrenos com respeito e temor. Veja bem que Paulo, ele não foi um amotinador, aquele que faz motim. Ele não deu instrução para que os escravos se rebelassem contra os seus senhores. Olha, esse negócio de escravidão, isso não está certo, dá um jeito aí, faz alguma coisa, fuja. Não. Apesar de ser escravo, eles, olha, vocês têm que obedecer aos seus senhores terreno com respeito e temor. Ele usa ainda respeito e temor. E diz que é com sinceridade de coração, não é com falsidade. Esse respeito e temor aqui é o que? É com sinceridade. Não é um respeito e temor hipócrita, falso, de duas caras. Não. É um respeito e temor com sinceridade de coração. Sinceridade de alma como a Cristo. É como se você estivesse fazendo algo para Cristo. Você vai fazer o mesmo para com os seus senhores, ainda que eles não sejam crentes ou cristãos. Veja bem que ele prossegue. Obedeçam-lhes, é uma palavra que está aqui é uma palavra grega, que obedecer, no sentido de obediência, submeter, submeta aos seus senhores, não apenas para agradá-los, quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Então, olha, vocês têm que obedecer, submeter aos seus senhores, como se vocês estivessem servindo a Cristo. Façam isso. Esqueçam que eles são talvez ímpios, são
é o seu Senhor aqui na terra, mas obedeçam a eles como se eles fossem o quê? Cristo. Aí a coisa fica mais tranquila. Veja bem, obedeçam-lhes não apenas para agradá-los, quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, não de má vontade, de boa vontade, como servindo ao Senhor e não aos homens. Então é como se estivesse servindo a Cristo e não aos homens. Porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Então Deus vai dar a cada um segundo as suas obras. Deus é um Deus justo, Ele é um Deus imparcial e Ele julga segundo os nossos atos. E mais impressionante ainda é que Deus julga foro íntimo, algo que nenhum juiz aqui da terra tem capacidade de julgar. É o foro íntimo, é aquilo que está lá dentro do meu coração. São as minhas motivações. É aquilo que está dentro do meu coração que me motiva a fazer algo. É isso que Deus vai julgar. São as nossas obras. É aquelas que partem lá do íntimo do nosso coração. A partir do versículo 9, ou melhor, só o versículo 9, ele vai dizer: vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma. Claro que Paulo aqui, ele está falando para os senhores cristãos. Ele não está falando aqui para ímpios. Não, ele está falando para senhores que são servos de Cristo. Ele diz, vocês, senhores, tratem seus escravos da melhor forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles é de vocês, está nos céus. Então, quer dizer, o que ele está querendo dizer aqui? Tratem os seus escravos com respeito. Não ameacem eles, uma vez que vocês sabem que o Senhor que está no céu, que vocês também têm um Senhor supremo. Claro que ele estava falando para os senhores cristãos. Olha, vocês, senhores cristãos, vocês também têm um Senhor supremo no céu, que é Jesus. E que este mesmo Senhor, que é Jesus, é Senhor seu e é Senhor também do escravo. Ele é Senhor de ambos. E diz aqui, para encerrar, e ele não faz diferença entre as pessoas. Inclusive a palavra que ele usou aqui é Curios. Curios é Senhor Supremo. Então, o Senhor Jesus, ele é Senhor tanto dos escravos como dos senhores. E que este Jesus maravilhoso, ele não faz diferença entre pessoas. Ou seja, para Jesus, escravos e senhores, pobre e rico, seja de qual for a nacionalidade, para Jesus, todos são iguais diante da sua presença. Então chegou aí o final do versículo 9. No próximo vídeo eu estarei falando a respeito da armadura de Deus, que vai do versículo 10 até o versículo 24. Fique com Deus e até lá!